você não fez na terra, você pode fazer tudo, porque aqui você é um ser celestial, um ser sobrenatural, melhor dizendo. Você pode fazer o que você quiser. É mesmo? Lá na terra você podia fazer muita coisa, ele faz tudo. E ele aproveitou sonhos que ele tinha de se divertir com, né? Ele foi criado aqui, então ele sabia que o que ele podia fazer e o que ele não podia. E aproveitou, irmão. Foi anos e anos aproveitando a comodidade da mesmice, a comodidade do conforto. Aliás, não é da mesmice, a comodidade do conforto. Certo dia, ele olhou para aquele ser de branco. Por quê? Então, blá 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 contigo aqui, rapidinho. O ser de branco. Sim, meu querido, sim, diga. E ele falou para aquele ser: mas eu não sei porquê, eu já estou tão cansado de tudo isso. Cansei. De repente, cansei, faliguei. Eu queria trabalhar. Aquele ser de branco olhou para ele: como é que é? Como é que é a história? Eu queria trabalhar. Trabalhar, rapaz, aqui tem tudo o que você precisa, menos trabalho. Aí ele olhou para o ser de branco: não tem trabalho aqui, não tem como eu fazer algo útil. Mas lá na terra eu andava com o pastor, eu estava em vigília, eu estava em culto, eu subia monte, eu descia monte, eu ia para a igreja consagrar, eu ia para a igreja orar meia-noite, eu ia para a igreja de madrugada orar, eu pregava, mas lá na terra você não era um dizimista fiel. Mas eu toda vez que eu podia, né, eu não trabalhava, toda vez que eu não estou dizendo que é apologia nenhuma a trabalho, meu irmão. Não estou fazendo apologia nenhuma ao trabalho. Mas toda vez que eu disser, tentou desculpar. E toda vez que o Senhor de Branco falava com ele, ele dava desculpa. Eu falei: mas Senhor de Branco, é o seguinte, desse jeito não tem trabalho aqui, eu preferia estar no inferno. O Senhor de Branco olhou para ele sério: como é que é? Como é que você falou? Desse jeito aqui, eu preferia estar no inferno. O ser de branco olhou para ele e falou assim: e você pensa que você está onde? Cabra ruim! É isso que Deus quer de nós? Não. Deus quer que nós sejamos santos, e que nós vamos ser salvos, e que nós vamos para o céu. Então não queira Glória a Deus. ser santo na presença do homem ou da mulher. Seja assim santo na presença de Deus. Seja assim santo na presença do Senhor. Quando Deus falar contigo: sim, Deus, eis-me aqui. Às vezes Deus está falando com ele: mas Deus manda outra aí do lado aí. Deus, nós fugimos. Mas Deus, eu não sou nem obreiro, nem auxiliar de obreiro. Eu não sou nem porteiro da igreja, tu está mandando eu fazer. Mas Deus, eu muito mal canto no conjunto, no coral, e tu quer que eu faça? Mas Deus falou com Moisés, e Moisés deve ter pensado palavras minhas, deve ter pensado assim: sei nem o que dizer para você, Deus, porque eu não sei falar, eu sou gago. Não conheço você direito, não só ouvi falar muito mal de você, que eu conheci outros deuses. De repente eu tenho que ir livrar um povo, mais de 2 milhões de pessoas do Egito. Que história é essa, planta? E aí? Deus pode fazer isso contigo. Então não queira, irmãos, ser santarrão. A gente chama de santarrão, santarice. É santo com burrice. Querer ser santo com burrice. Nós temos que ser santos, sim. Mas quando nós dobrarmos o nosso joelho para falar com o Papai do céu, quando nós chegarmos a Deus, quando nós, no meu cantinho, no meu quadrado, eu costumo dizer isso, se eu estiver ali, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Pai, o Teu socorro. Deus, tira minha alma da prisão. Deus, faça o milagre na minha verdade, meu irmão. Essa hora, aleluia, nós temos que ser santos. Glória a Deus. Pastor, mas se eu pegar
você ou com Deus, meu irmão. Quem vai conversar com Deus é você. Não sou eu. Eu vou fazer a minha oração a Deus. Oração não é nada mais do que conversar com Deus. Mais nada. Às vezes a gente tem até preocupação de dizer assim: ah, mas eu não sei orar. Sabe? É porque às vezes a gente ouve os pregadores, né? Levanta o queixo, levanta o nariz, o olho assim atravessado. Seu Deus, longânimo, pelos beneplácidos, né? Fala aquela conversa difícil, a gente acha que tem que orar igual a eles. Não, meu querido. Ora da sua maneira. Você tem que orar como você é. Mas seja santo. Naquela hora em que você fala com Deus. A gente fala da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada. Pastor, mas eu abro a Bíblia, leio ela de frente para trás, de trás para frente, do meio para o fim, do fim para o meio, e não entendo nada. Por que não entende nada? Porque não está sendo santo a hora que você abre a palavra de Deus. Porque antes de você abrir a palavra do Senhor, se você orar para Deus, olhar para o céu e falar: Papai do céu, em nome do teu filho amado, fala comigo através da tua palavra. Eu garanto a você, biblicamente dizendo, que Deus vai falar contigo. E se Ele não usar a palavra dele, Ele envia em tua casa, ou alguém liga para você e te diz o que você precisa ouvir. Porque é assim que Deus faz. Mas quando nós decidimos, ou melhor, quando nós queremos, simplesmente queremos: Deus, ó, eu preciso ouvir tua voz aí, fala aí, abri aqui, fecha a Bíblia. Aí vai ler, meu irmão, você vai ler uma história igual a de José e não vai entender patavina nenhuma. Não é dessa maneira a palavra de Deus, meu querido. A oração a Deus também não é de qualquer maneira. Deus não é Deus qualquer. Ele é o soberano, Ele é o chefe, Ele que manda, foi Ele que te fez, foi Ele que me fez, é Ele que permite a gente a respirar, Ele que permite a gente a enxergar. Glória a Deus, aleluia. Como é que eu vou chegar a Deus de qualquer maneira? Como eu vou chegar como Moisés chegou a Deus de qualquer maneira? Não, meu irmão. Moisés não chegou a Deus de qualquer maneira. Primeiro Deus alertou: espera aí, tira a sandália dos teus pés. Ou seja, se santifica para você chegar até a mim. Se santifica, Moisés. Vamos mais um pouquinho à frente, lá quando Jesus chamou alguns discípulos dele: você, Pedro, fulano, vamos ali comigo, vem cá. Subiram ao monte, aí desceu Abraão, Moisés, Elias, Eliseu. E aquele povo ficou assustado. Não conhecia Jesus, não viu os milagres que Jesus fez, mas ficou assustado. Por quê? E às vezes, irmão, nós somos assim. Nós nos assustamos quando Deus faz milagre em nossa vida. Quando Deus faz algo diferente, a gente fica: Quando Deus faz milagre em nossas vidas. Não foi você que deu testemunho aqui? Foi um de vocês. Qual é o seu nome? Tiago. Ele estava contando o testemunho dele aqui, um testemunho de vida. Aquele pastor que esteve aqui hoje, outra pessoa lá em Planaltina de Goiás, chama-se Dodô. Não sei se alguém aqui conhece, ele era da Vila Rabelo. E pastor Anilda, nós trabalhamos na Vila Rabelo como igreja do outro ministério. Eu carreguei ele aqui no meu ombro, todo sujo. No popular, todo cagado e mijado, com a perna quebrada assim, a perna dele estava assim. Pegaram ele drogado, bêbado, todo destruído, meu irmão. Quase mataram ele na Vila Rabelo. Eu fui lá no meio do mato buscar ele. Coloquei nas minhas costas e levei para a casa dele. E cheguei lá e falei com a mulher dele: vai dar um banho no teu marido. Ela: eu não vou fazer isso nesse homem não. A esposa dele: então abre o chuveiro, dá licença que eu vou entrar. E fui lá e dei banho nele e botei ele na cama. Hoje esse homem, ele não é pastor, mas ele está numa igreja lá em Planaltina de Goiás.
Ele ajuda, ele é dono da loja, ele doou a loja para um pastor abrir a igreja, e ele é obreiro dessa igreja. Pastor Sueide fez diferença? Fez alguma coisa? Sim, irmão, só instrumento de Deus, mais nada. Como Moisés também foi um instrumento de Deus. E Moisés foi lá, discutiu com o faraó, mostrou ao faraó que Deus que ele estava servindo era diferente dos deuses dele, e faraó com coração duro. Até que faraó perdeu seu próprio filho para poder acreditar no Deus de Moisés. E quanto aos cristãos, irmãos, infelizmente, tem muita gente com coração duro e quer que Deus faça milagre. Atribui a Deus o milagre. Tu tens que fazer. Pega Deus, joga ele na parede, tu vai ficar aí, tu vai fazer. Não é dessa maneira. Se você não mudar, Deus não vai para a parede. Primeiro, ele é maior que nós. Você pode jogar o lapeta na parede. Você pode sim. Meu irmão. Você pode jogar. Meu Deus, deixa eu tentar lembrar aqui. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. Sejam humildes a Deus, sejam santos na presença de Deus, que lapeta nem encosta em você. Você sabe por quê? Porque quando o crente dobra o joelho e se santifica na presença de Deus, o diabo, o lapeta, vou falar assim, sente dor de cabeça. Quando a gente consagra, quando a gente faz jejum, aleluia, ele entra em desespero. Ele entra em desespero quando o cristão está fazendo jejum em prol do milagre do Senhor. Quando o crente cristão sobe um monte ali santo, vai para o monte se santificar, pedir a Deus os seus milagres, o capeta tem um infarto, o lapeta tem um infarto, do miocárdio, é tudo. Aleluia. É dessa maneira que acontece. E é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer que nós façamos. Que a gente constantemente estejamos santificando. Ou seja, um processo de santificação, um caminho. Eu vou trilhar o meu caminho, Deus, seguindo o teu ensinamento. Então, se Deus está me ensinando, eu vou seguir o caminho ao qual Deus está me ensinando. Ah, mas para você é muito fácil, você é pastor, mas para mim chegar até aqui eu tive que trilhar um longo caminho, 24 anos no mundo. Graças a Deus eu não usei droga, meu irmão, ilícita. Mas droga lícita, cigarro, bebida, prostituição, mestre. Tinha carteirinha e tudo. Meu irmão, sério. Digo no sentido figurado, tá? Negócio de carteirinha. Mas eu tive que passar nesses 24 anos para mim saber esse Deus que eu sirvo hoje. O que Deus quer de mim? Ah, foi Deus que foi lá e te resgatou? Sim. Foi Deus que foi lá no mundo e falou: chega, cansei. Tua mãe já orou por 24 anos, agora a partir de hoje tu vai mudar. Mas para eu mudar eu tive que querer. Aleluia. Deus não invadiu meu coração, não invadiu a minha vida. Mas Ele usou instrumento. Está aqui, ó. Deus usou esse instrumento que é minha esposa, da maneira dele, da vontade, e falou: peraí, cabra, você está muito à toa, eu vou dar um jeito na sua vida. Ela trabalhava no hospital Sobradinho, eu trabalhava no posto de saúde. Fizeram assim uma ventania dentro do hospital e transferiram ela lá para o posto de saúde. Instrumento para o que Deus usou para mudar a minha vida. Vocês estão entendendo, meu irmão? E é isso que Deus fez com Moisés. Ele usou um instrumento chamado Moisés para mudar a nossa vida hoje. Porque se o povo do Egito, se o povo de Israel que estava no Egito, Moisés não tivesse ido lá e tirado aquele povo dali, nós não estaríamos aqui para contar isso que vocês estão vendo. Nós não estaríamos.
aqui hoje, no 5º aniversário da Assembleia de Deus Monte Oreb. As coisas é por acaso, irmão? Não é não. Deus não é por acaso. Eu falei muito em mudar de atitude, mudar o caminho da nossa vida. Eu gostaria de você sentado mesmo, para a gente já estou finalizando, irmão. Não vira vigília. Você me acompanhasse, 2 Crônicas, capítulo, acho que é o 32, versos 10. Deixa eu só conferir, é o 29 ou é o 32? Não, 29. 29 e 10. Questão de mudança de vida. Segunda Crônicas, capítulo 29, versos 10, diz assim: agora, me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Quem disse isso? Ezequias. Por que Ezequias disse isso ao povo? Porque ele tinha que mudar a atitude. O pai dele foi muito ruim. O pai dele foi um rei muito mau. Deixou o reino de Israel, o povo de Judá, pobre, fraco, desnutrido. Desnutrido. Tem força nem para lutar. Mas ele viu que ele tinha que fazer diferença. E ele decidiu mudar. Ele decidiu mudar. E Ezequias mudou. Mas na frente, no 32, nós vamos ver que Senaqueribe, filho de outro rei, cercou Judá. Olha o que eu quero dizer na mensagem. Cercou Judá para invadir Judá, para matar aquele povo. Estava desnutrido, estava pobre, estava fraco. Eu não estou fugindo da mensagem, meu irmão. Vocês vão entender jazinho o que Deus quer de nós. E cercou aquele povo e rodeou para matar, sitiou Judá. Fica mais claro. Mas Ezequias não teve medo. E o que Ezequias fez? Chama o profeta Isaías. O profeta daquela época, ele estava no templo se santificando direto. Ele era um homem santo. E eles, os dois, Isaías e Ezequias, dobraram o joelho na presença de Deus. E o que Deus fez, diz o texto? Continuando lá 32 até o 33, alguma coisa. Diz que Deus ouviu a oração daqueles homens e enviou um anjo. Um anjo. E aquele exército de Senaqueribe foi fulminado. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que quando nós estamos santos na presença de Deus, pode vir lapeta, lapetinha, pode vir, meu irmão. Ele não chega nem bater na tua porta. Aleluia. Os anjos do Senhor não permitem. Os anjos do Senhor não permitem. Por isso a história da Monte Oreb, meus queridos, de Sobradinho 2 e do nosso ministério, essa história de vida, essa história de vitória. Glória a Deus. Lutas, sim, provações, guerras, conflitos. Isso é constante. Mas eu digo a vocês, pelo nome santo do nosso Senhor Jesus, nós temos aprendido juntos, até mesmo nossos visitantes, nós temos aprendido juntos o que verdadeiramente é servir a Deus.
O que verdadeiramente é buscar de Deus os seus milagres. Buscar de Deus a nossa salvação. Buscar de Deus a graça dele. A graça de Deus, ela é de graça. Agora é para aquele que é santo, ou para aquele que está em processo de santificação. Pastor, mas eu tenho um pecado assim na carne. Tire, meu irmão. Esses dias atrás eu estava ministrando, acho que em Formosa, eu comentei algo que o cristão... Eu ouvi isso de uma missionária, lá em Formosa, muito tempo atrás, que o crente tem que aprender a comer peixe. Ah, mas eu sei comer peixe, sim, você sabe fazer ele frito e tal, você come, tranquilo, mas não é isso que ela quis dizer. E o cristão tem que aprender a tirar os espinhos da vida. Tirar aquilo que não é bom da sua vida. Porque se algo está acontecendo de ruim na tua vida e você não consegue decidir mudar sua atitude por causa daquele ruim, tem que mudar aquele ruim para bom. Ah, mas eu vou fazer o quê? Meu marido é assim, minha esposa é assada, eu tenho um filho que é assim. Meu irmão, ora. Senaqueribe tinha sitiado Judá e 2 homens oraram e Deus mandou o anjo. Eu passei 24 anos afastado dos caminhos do Senhor. E Deus mandou um instrumento. Assim Deus faz, meu Senhor. Glória a Deus, aleluia. É dessa maneira que Ele faz. O povo de Israel estava preso, estava escravizado no Egito. Vivia escravizado no Egito, e Deus pegou Moisés lá no meio do sertão, ali na dele, tranquilinho, cuidando de umas ovelhinhas aqui, ali. Falei, vem cá, você vai tirar mais de 2 milhões. Mais de 2, por que mais de 2 milhões? Só homens era 600 mil. Aí você coloca esposa, sogra, sogro, filhos, netos, e assim. Então, se supõe que sejam mais de 2 milhões. Você imagina, meu irmão, a população do Distrito Federal inteira. Um homem, 2 que Arão estava junto com ele. Ele tirou aquele povo todo e falou: vamos marchar aqui por esse deserto. E ainda resmungava, né, meu irmão? Quanto cristão tem feito isso? Mas estou com fome, não tem carne, não tem isso, não tem aquilo. E Moisés, meu Deus, esse povo está zoando meu ouvido. Deus, envia aí, eu vou mandar. Moisés, não, mandava lá umas bolotinhas de alguma coisa, eles comiam. Não, tá de boa. Mas ainda estou comendo isso já tem mais de um mês, não tem uma carninha aí, né? Um churrasquinho. Tá de boa. Imaginou, meus queridos, lá no deserto, no meio do areião daquele só areia. Eu só vou mandar umas galinhazinhas para eles aí, umas codornizes, umas codorninhas para eles. Quer comer carne? Você já imaginou num deserto, sem planta nenhuma? Porque codorna gosta de cerradinho de mato. É aquele monte de codorna voando pra cima deles e corre, e pega e mata e... ainda estava pouco. Ainda estava pouco. Assim, tem muito cristão agindo dessa maneira. Infelizmente, tem muito cristão agindo dessa forma. Deixando o processo de santidade na vida dele crescer para viver no conforto da mesmice, viver no conforto da televisão, viver no conforto de outras situações. Eu tenho um cunhado, apesar que eu não sou muito diferente, não era, né? Eu estou mudando um pouco minha concepção. Eu tenho um cunhado que ele mora, minha mãe sabe,
Ele mora daqui na parada de ônibus da padaria. Ele faz questão de tirar o carro da garagem para ir na padaria. Ele dá a volta na quadra e para de frente à padaria, daqui na parada de ônibus, né, mãe? Mais ou menos isso, um pouquinho. Não é daqui na padaria ali, meu irmão, quem conhece. Mas ele faz questão. Tira o carro da garagem, ele primeiro vai lá, abre o portão, que não é automático, abre o portão, tira o carro, desce, fecha o portão, dá a volta na quadra, cai na padaria, compra pão, volta, abre o portão, entra com o carro, fecha o portão. Mas ele não tem coragem de ir aqui ali a pé. E tem muita gente agindo dessa maneira com Deus. Tem muita gente agindo dessa maneira com Deus. Deixando de ser santo e tentando colocar Deus na parede. Então mude hoje da atitude. Nosso horário já se avançou. A gente podia dar continuidade, mas